E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Igreja Matriz de Viamão, com um convidado muito especial, Padre Gustavo. Ele vai falar um pouquinho da história da igreja e ajudar nós também a entender a agenda da igreja, os eventos que são feitos aqui, para a gente poder participar. Então convido vocês a ouvir o Padre Gustavo. Olá Daniel, bem-vindo aqui na igreja, também minha saudação aos teus seguidores. Então nós estamos aqui no coração de Viamão, nesta igreja que é patrimônio histórico nacional. Eu estou aqui na paróquia há 3 anos, é um pouco tempo ainda, né? E ainda de alguma forma procurando entender a longa história dessa paróquia. E volta e meia eu fico sabendo um fato novo, né? Que eu ainda não sabia. Então, essa igreja com mais de 200 anos já de história, ela tem muita história para contar. Muita história. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui a RBS gravando também, numa das manhãs, uma quarta-feira, se não me engano, gravando também a importância que essa igreja tem na história da Revolução Farroupilha. Agora, no dia 14 de setembro, nós completamos 278 anos de paróquia. Então, em 1747, foi criada a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, a segunda paróquia do Rio Grande do Sul. E até então, nosso povoado da época, né? Ele era atendido pelos padres de Laguna, lá de Santa Catarina. Então os padres vinham de lá para atender aqui o povoado de Viamão. Provavelmente Gravataí também era atendida por esses padres, né? Até 1747. Então naquele ano é criada a paróquia. Só para a gente entender um pouco o que é isso, né? É como a emancipação de um município, né? Então, do momento da emancipação, nasce o município que começa a caminhar sozinho. No momento da criação da paróquia, nasce a paróquia e ela começa, então, a caminhar sozinha. Quando foi criada a paróquia, não havia a igreja atual. A igreja atual, ela começa a ser construída durante os 10 anos em que Viamão é a capital do estado, da província, como se chamava na época. Então ela é construída no momento que Viamão é a capital. Então tudo tem uma razão de ser também. Então, Viamão sendo capital, ela precisava também de uma grande igreja e também de outros prédios para receber, enfim, os setores do governo e tudo aquilo que faz parte de um governo. Então começa a ser construída essa igreja em 1763, se não me falha a memória, ou 1766, talvez mais precisamente. Então nós temos aqui essa imponente igreja. E ela foi construída em tamanhos gigantescos, talvez, para um povoado tão pequeno como era Viamão na época. Então, a gente pode dizer assim, graças à invasão de Rio Grande, é que Viamão se torna capital e com isso ela recebe essa grandiosa obra que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, um outro fato interessante dessa igreja é que um dos primeiros párocos que trabalhou aqui foi o primeiro padre gaúcho, o padre João Diniz Álvares de Lima, cujos restos mortais estão numa urna aqui dentro da igreja. E quando ele chega aqui, ele encontra a igreja, eu creio que já concluída, mas ainda não ornamentada. Então ele, com o dinheiro que ele tinha,
porque a mãe dele foi casada 2 vezes e ela casou-se com estancieiros, ou seja, grandes fazendeiros, né? Ele foi filho único e logo herdeiro dessas fortunas, né? Então ele, com o seu dinheiro próprio, é que foi embelezando esta igreja. Então os 7 altares que nós temos aqui são obra que ele encomendou e que ele pagou também, né? Imagina. Assim como tantas outras melhorias que ele fez na igreja, também certamente na casa onde ele morava, e a gente sabe também por escritos que ele ajudou muita gente em Viamão. Inclusive, antes da morte, ele deixa em testamento um dote para cada moça que viesse a se casar, né? Então, está isso registrado, cada moça do povoado que viesse a se casar, então receberia um pagamento, né? Um dote que foi deixado pelo padre João Diniz. Nós temos então, como vocês sabem, uma igreja fortaleza. Ela foi construída, Daniel, para ser também um refúgio, né? Uma fortaleza no caso de uma invasão, que a princípio não aconteceu. Então conta a história aqui, não aconteceu a invasão, embora muitos fatos da Guerra dos Farrapos tenham passado por Viamão. Inclusive nossa igreja também foi ambiente, foi lugar de reuniões dos farroupilhas com o padre Francisco das Chagas na época, que acolheu então as reuniões que tratavam da Revolução Farroupilha. Nós tivemos também aqui na igreja, como era costume da época, o sepultamento de pessoas ilustres, né? Então, pessoas ilustres da paróquia ou do município, que mediante pagamentos, né? A igreja, ela não vive do nada, ela tem também muitas despesas, e uma dessas formas de arrecadação financeira para a sua estrutura e a sua despesa mensal, então faziam-se também esses costumes da época, né? Então as pessoas se enterravam na igreja, ou então vinham, depois de alguns anos, trazer os ossos para cá. As famílias traziam e faziam um pagamento também para a igreja ter o seu sustento. Então hoje nós temos aqui ainda algumas urnas que contêm esses restos mortais de algumas pessoas ilustres, além, claro, do padre João Diniz, que ainda está aqui na igreja conosco. Nós tivemos também, Daniel, a visita dos imperadores, que nos orgulham muito. Então, Dom Pedro I, em 1826, se não me falha a memória, esteve aqui, né? E também Dom Pedro II, quando completou os seus 20 anos de idade. Ele estava em visita ao Rio Grande do Sul. Então, ambos estiveram aqui dentro da igreja, participaram de missas, inclusive pernoitaram aqui no povoado, depois, claro, seguiram o seu caminho de volta para o Rio de Janeiro. Então nós temos que ter em mente que a freeway que nós conhecemos hoje, ela não havia na época, né? Nem o caminho por ela. Então o caminho para chegar em Porto Alegre era por Viamão. Então era assim, Torres, depois Santo Antônio da Patrulha, de Santo Antônio as pessoas vinham para Viamão, e daqui iam para Porto Alegre, e também, claro, para Rio Grande, que foi também a primeira capital do nosso estado. Então, nós temos aqui uma longa história, rica. Viamão tem o orgulho de ter um patrimônio histórico nacional. Então, desde 1938, essa igreja é tombada pelo IPHAN. Então é ele que também tem, digamos, a última palavra nesta igreja. Nós aqui dentro administramos a parte religiosa.
Então nós temos uma comunidade viva também aqui dentro dessas velhas paredes, né? Desses velhos e belos altares. Nós temos uma comunidade viva que já há mais de 200 anos frequenta essa igreja, essa casa de Deus, para aqui também fortalecer sempre a sua fé. A mãe de Bento Gonçalves foi batizada nessa igreja. A senhora Perpétua da Costa Meireles foi batizada aqui, porque ela era natural daqui. Mas o filho, Bento Gonçalves, ele é batizado na igreja de Triunfo, porque após o casamento, então, o casal vai morar na também cidade histórica de Triunfo. E muitas lendas, né, como vocês viamonenses bem sabem, fazem parte também da história dessa igreja. Então, assombrações, fantasmas, os túneis, né, que o pessoal fala também, tudo isso faz parte da lenda, né? Do imaginário do povo, o que também é bom, né? O que também, de alguma forma, dá ainda maior valor a esta histórica igreja que nós temos aqui. É isso, então. O senhor gostaria, o senhor desse os horários que a igreja está aberta, isso. Os dias? Então, ela está aberta de terça a sábado, em horário comercial, pela manhã e pela tarde. Nós temos missas aqui quarta-feira, 18 horas, sexta-feira, 15 horas, sábado, 18 horas, domingo, 9 da manhã e 18 horas também. Temos a secretaria, que fica aberta de terça a sábado, também em horário comercial. Temos aqui também muitas pastorais da paróquia, muitos movimentos também de espiritualidade. Então, são mais ou menos em torno de 20 forças vivas que mantêm a fé nesta histórica igreja que pulsa aqui no centro de Viamão. Então eu quero agradecer. E eu que agradeço a ter me recebido aqui na casa de Deus. Na casa de Deus, que é a nossa casa também. Né? E quero convidar todo mundo que ainda não teve o prazer e a alegria de vir visitar essa igreja. Venham visitar, vocês não vão se arrepender. Bom, é isso, pessoal. Gostaram aí da visita e das histórias que o padre contou para nós? Então, me sigam no canal, curtam, compartilhem com os amigos, fiquem com as imagens aí da igreja e não esqueçam de comentar sobre a igreja e o que vocês acham sobre a lenda dos túneis.
Lembrando que se você quiser dar alguma ajuda para a igreja, pode fazer doações, ofertas e o dízimo. Também tem aqui o contato da secretaria. Um abraço para todos e muito obrigado.